gente, tudo bem? Eu sou Diana Letícia, do Instagram Porque Espanha. E eu vim contar um pouquinho a vocês, como eu prometi, a minha trajetória até aqui. Vim com meu esposo para o País Basco, norte da Espanha, em 2017. Em 2017, nós fizemos essa mudança enorme na nossa vida. Em dezembro de 2016, a tia do Roberto, que vive aqui na Espanha há um bom tempo já, acho que vai fazer uns 20 anos que ela vive aqui na Espanha, ela foi para Recife. Nós estávamos morando em Recife na época e ela foi para Recife nos visitar, passando. Daí o Roberto começou a conversar com a prima dele sobre aqui, sobre a Espanha. O Roberto sempre teve essa vontade de vir, desde antes da gente se conhecer e começar a namorar. A gente se conheceu em 2006, começamos a namorar em 2006. Então ele já tinha essa ideia de vir pra cá, porque a tia dele já vivia aqui. Eu nunca quis ficar longe dos meus pais, da minha família. Nunca imaginei de ter uma filha longe dos meus pais, dela não conviver com os avós. Porém, com a visita da tia dele, despertou de novo essa vontade do Roberto de vir pra cá, pra Espanha, e ele conversando com a prima, como era aqui e tal, e ela disse que era muito bom. E ela falou, por que vocês não vão? Por que vocês não vão tentar? E na época nós estávamos trabalhando numa loja, ele era gerente e eu era atendente. A gente tomava conta da loja, a gente vivia bem, vivia numa casa boa, porém estávamos longe dos nossos pais, porque os nossos pais viviam em Alagoas, em Maceió, e eu estava morando longe já, né? Que já foi uma experiência para o meu pai desapegar um pouco. Meu pai, ele sofreu um pouco para se conformar com a ideia da gente vir para a Espanha. Eu continuei sem querer, e Roberto comentando de vir, eu sem querer. O que ele fez? Esperto, ele começou a me fazer assistir vídeos, canais. Simbora, da Fran e do Anderson, que foi o que mais me influenciou. Que eles mostravam bem, mostravam dia a dia, como era, as dificuldades de ser ilegal, porque eles vieram também ilegais. E mostraram o trabalho, mostraram o preço de tudo do supermercado e tal. Foram comparando tudo, Brasil com a Espanha, e eu já comecei a pensar. Daí já comecei a pensar. E o interessante é que o canal deles mostrou desde o início, desde quando eles ainda estavam no Brasil, vendendo a casa, vendendo as coisas para poder vir para cá. Mostrou eles passando pela imigração, o início aqui, a luta, como foi no início. Outra coisa também que me fez ter muita vontade de vir foi porque eu também comecei a assistir o canal do Branquala, que é outro canal. Na época, o Branquala estava na Espanha, agora estavam na Espanha, em Granada. E eles tinham um filho, Marcos, o nome do filho. A Cláudia, que é a esposa do Branquala, estava grávida da Laura. Isso me despertou uma vontade enorme de vir pra cá, porque hoje que eu assisti o vídeo dela descobrindo que era uma menina, fazendo ultrassom, e eu observando os hospitais, o atendimento e tudo, e eles comentando como era o atendimento, eles fazendo o enxoval, comprando as coisas, e eu vendo o quanto era barato, fralda, roupa, essas coisas, falando sobre a segurança. Eu vi o primeiro dia do Marcos na escolinha, eu vi, poxa, que escola legal, e é pública. Então isso tudo foi daí que começou a minha ideia de querer vir, porque eu me imaginei no lugar da Cláudia, né? Eu sempre tive um sonho de ser mãe, a gente sempre quis ter filhos e eu não tinha coragem de ter no Brasil. Primeiro, por causa da violência. Eu sempre quis primeiro ter uma filha, então pensava, meu Deus, no Brasil, violência, e ainda mais para uma mulher, então é muito pior, né? Porque eu vivi na pele como é ser uma mulher no Brasil, e teve alguns episódios na minha vida que não foram muito bons. Então, eu não queria que a minha filha passasse por coisas que eu passei. Aí, o meu pensamento de vir para a Espanha traz qualidade de vida para eu construir minha família. Comecei a ver mais vídeos e vídeos, fiquei viciada nos vídeos, porque eles postavam semanalmente. E comecei a pensar em vir para ter
nosso primeiro filho aqui, né? Para construir nossa família aqui. E daí a gente já pensava em não voltar. Nosso pensamento não foi vir juntar dinheiro, até porque a Espanha não tá mais assim, de você vir juntar muito dinheiro e voltar. Não tinha multa para ilegais trabalhando, né? E agora tem uns probleminhas, umas multinhas e tal, mas nosso pensamento foi de vir e ficar aqui. E construir nossa família aqui, porque nós não viemos atrás de dinheiro, nós viemos atrás de qualidade de vida. Em fevereiro, eu creio, de 2017, eu já não estava mais no Brasil. Estava só fisicamente, mas a minha mente estava aqui na Espanha já. Eu já procurava canais de legais, de brasileiros na Espanha. E eu comecei a viver em Espanha. Já começava a olhar assim, não. Eu quero ir para a Espanha. E a gente decidiu vir para a Espanha. Então, a partir desse momento, a gente quitou cartão de crédito, como era só eu e o Roberto. Foi mais fácil, porque não tínhamos filhos ainda. Ele recebia um salário legal, meu salário também, eu recebia um salário mínimo, mas tinha comissão do centro. E a gente quitou cartão e foi juntando dinheiro. Juntamos dinheiro e economizamos muito. Fomos vendendo nossas coisas também, vendemos o carro, compramos passagem, compramos seguro saúde, tiramos o passaporte. E de fevereiro de 2017 a 3 de outubro, fizemos 3 anos aqui em Espanha, no dia 3 agora de outubro. Dia 2 de outubro, nós pegamos o voo para cá, para a Espanha. E chegamos no dia 3 de outubro. Então, nós chegamos aqui no dia 3 de outubro, viemos por Bilbao, entramos na Espanha por Bilbao, porém, nossa imigração foi em Portugal, não foi muito legal, não. Nós ficamos lá na fila, primeiro ficamos bem nervosos, porque teve um rapaz na nossa frente que deixou o passaporte cair, ele ficou nervoso atrás do passaporte. Então, a gente já ficou nervoso junto com ele, né? Nós ficamos nervosos. E o passaporte ficou pendurado na alça da bolsa dele, e ele rodando o passaporte lá, e ele nervoso. E a gente dizendo, tá aí, tá na bolsa, tá pendurado. Aí ele viu o passaporte, só que ele ficou tão nervoso. E na imigração, fica os policiais lá nos guinchês, esperando a gente passar. E tem um que fica olhando tudo, fica dando voltas e observando tudo. E ele foi, cismou e vi ele passando no rádio. E aconteceu o quê? Que esse cara, na hora de passar pela imigração, o cara não carimbou, o policial não carimbou o passaporte dele e chamou ele para a salinha, levou ele para uma sala para interrogar. E a gente ficou nervoso, né? Nós ficamos nervosos. E quando foi na nossa hora, eu disse, Roberto, você quer que eu entregue os passaportes? Deixa que eu entregue e falo. E Roberto, não, deixa que eu entrego. Enfim, na hora que ele entregou os passaportes, o policial olhou pra nossa cara e perguntou, vocês vêm a quê? Aí o Roberto falou, a passeio. Era em Portugal, a gente falava em português. E ele falou, mas por que vocês escolheram vir para Bilbao e não para Barcelona e Madrid? Porque Bilbao não é tão turístico assim. Na verdade, até é, né? Mas assim, era a nossa primeira viagem, minha primeira viagem internacional e minha primeira viagem de avião já foi direto para cá. E passamos 9 horas dentro do avião, 7 horas dentro do avião até Portugal. E o Roberto ficou muito nervoso, vermelho e ficou parado olhando pra cara dele. E eu daí já pensei, eu vou matar o Roberto. Então, pra melhorar tudo, ele disse, não sei. Ele virou, olhou pra mim e perguntou, por que, Letícia? Porque a gente veio pra Bilbao. E eu comecei a rir, porque quando eu estou nervosa eu começo a rir. E a sorte é que eu sou muito assim, sabe? De me planejar bem, principalmente quando é uma coisa muito importante, muito séria. E eu já tinha visto Bilbao, já tinha visto umas cidades aqui do norte,
Cantábria, que é muito bonito, e eu fiquei interessada realmente em conhecer Cantábria. Então, se eu vou fazer um roteiro por Cantábria, assim, eu já sei para onde eu vou depois, e eu já sei, já conheço, já digo lá na imigração, caso perguntarem. Então, ele perguntou de novo, aí eu falei, rindo, de nervosa, rindo. Graças a Deus, eu estava nervosa, mas eu estava controlada, não aparentei estar nervosa. Eu falei, não, é porque é nossa primeira viagem internacional, inclusive minha primeira viagem de avião. E eu não queria ir para uma cidade muito grande, como Madrid, não queria ir. Então, eu já tinha pesquisado algumas cidades aqui do norte e pesquisado bem Bilbao, os pontos turísticos, e eu consegui convencer, porque ele ficou com uma cara estranha e falou mais que viagem engraçada de vocês, e ficou rindo e eu rindo também. Aí eu perguntei, mas por quê? Por quê? Por que a gente tem que querer conhecer Madrid? Por que a gente tem que querer ir para Madrid e não para o norte? E ele fez tá. Aí olhou assim de novo pra gente e ele olhou página por página, viu que o nosso passaporte não tinha carimbo nenhum, que era o nosso primeiro voo, nosso primeiro voo internacional. E carimbou, e a gente passou. E depois que a gente passou, eu olhei pro Roberto, eu disse, Roberto, tu quase estraga tudo. Mas Deus iluminou a minha mente, graças a Deus, iluminou o policial também para deixar a gente passar, para carimbar. Porque eu acho que se fosse outro, não teria deixado a gente passar, não. Porque eu acredito que ele percebeu que a gente vinha para ficar na Espanha. A gente ficou em Lisboa, 9 horas em Lisboa, porque o nosso voo era à noite. Chegamos de manhã, o nosso voo era às 7 da noite, se não me engano. E nós pegamos o trem, fomos conhecer, fomos pra praia, andamos um pouco em Lisboa. E já daí a gente já se emocionou bastante, porque já é uma diferença muito grande. É tudo diferente, tudo bonito. A gente foi no shopping, já levou um choque com o preço das coisas, as coisas baratas. Enfim, o cheiro, o clima diferente, e foi muito bonito, foi muito marcante. E só nós dois ali e Deus. E a gente olhou um pro outro e a gente falou, pronto, agora é só nós dois e Deus mesmo. E tudo que ficou no Brasil, a gente vai ter que começar aqui do zero. E é um se apoiando no outro bem. Tudo bem que ele tem uma tia aqui, tem 2 primas aqui, mas é muito diferente você estar perto da mãe, estar perto do pai, é diferente. E aqui é mais cada um por si. É mais não, aqui é cada um por si. E isso, e a gente ficou 3 meses na casa da tia dele, depois alugamos um quarto na casa de uma senhora. Aí ficamos lá 2 meses. A princípio, eu cheguei aqui grávida, sem saber, eu estava grávida. Descobri quando eu estava com 6 semanas de gravidez e descobri porque eu estava com sangramento. Fui no hospital e ele disse, vamos fazer um teste de gravidez. Eu fiz o teste e descobri que estava grávida. Só que eu já estava com sangramento, eu fiquei de repouso, mas com 7 semanas, no dia 24 de outubro, eu perdi o bebê. Eu perdi um bebezinho e fui pro hospital. Então, daí já foi minha primeira experiência no hospital, né? Eu cheguei no hospital nem cheiro de hospital tem. E eu fui muito bem atendida, mesmo estando ilegal, ou seja, sem direito, né, a ser atendida, a estar ali, mas eu fui muito bem atendida. Os médicos me atenderam prontamente, as enfermeiras maravilhosas, a estrutura do hospital maravilhosa. Fui muito bem atendida, como eu nunca fui no Brasil, nunca fui tão bem atendida, nem com o plano de saúde que eu tinha. Não vou falar o nome, mas eu tinha plano de saúde no Brasil e o atendimento nunca foi como foi aqui.
E eu fui bem atendida, depois eu voltei para me acompanharem e perdi o bebê. Passamos 3 meses na casa dela, depois eu fui para a casa dessa senhora e eu estava grávida de novo, da Cibele. Mas dessa vez já foi planejada, a gente quis ter a Cibele grávida, morar num quartinho, no apartamento da senhora. Passamos 2 meses lá e conseguimos esse apartamento aqui, porque é muito difícil alugar apartamento. Porque, como a gente estava ilegal ainda, é muito difícil as pessoas quererem alugar, entendeu? Sem documentação, sem um trabalho físico. Fixo! Sem um trabalho fixo. Mas, graças a Deus, a gente só se encontra com pessoas maravilhosas aqui. E o dono desse apartamento quis nos alugar. E estamos no mesmo apartamento ainda. Foi muito difícil no início, quer dizer, muito difícil não, porque graças a Deus não passamos necessidade, não passamos fome, nada. Passamos muito frio, mas fome não. Deus sempre veio nos orientando, nos ajudando. Nós passamos por situações assim, de economizar muito, de não saber se no próximo mês a gente tinha dinheiro para pagar o quarto ou o apartamento, mas Deus sempre deu um jeito. E graças a Deus tenho um marido maravilhoso que sempre cuidou muito bem de mim e da minha filha. E no momento que a gente descobriu a gravidez da Cibele, o médico me pediu para ficar de repouso absoluto até as 12 semanas. Então eu não podia trabalhar, eu estava trabalhando como um babá e eu não podia mais trabalhar. Principalmente pegando peso, eu cuidava de um menininho enorme, gordinho, de um aninho. E eu não podia mais, eu fiquei de repouso em cima de uma cama e o Roberto trabalhando, por mim e por ele. E ele saía cedo de casa, voltava tarde de casa. Isso foi muito ruim também pra mim, porque eu passei a minha gravidez até as 12 semanas em cima de uma cama e sozinha, dentro de um quartinho, no apartamento de uma pessoa. Terrível, eu morava ali naquele quarto, vivia no quarto. Era lendo a Bíblia, que era o que eu mais fazia, porque eu tinha ganhado uma Bíblia em espanhol, então eu lia muito ela pra aprender, né? E no quartinho que a gente alugou, tinha uma televisão, mas não pegava a TV aberta, só pegava DVD. E eu já tinha assistido meio mundo de filme. E já tinha abusado de assistir tanto filme. Não tinha internet. Então, Roberto colocava um pacote de internet num celular baratinho e acabava e eu ficava ali sem internet. E aqui ali eu dava uma fugidinha, descia as escadas, porque a gente morava num prédio que não tinha elevador. Era no primeiro andar ou no segundo? Creio que era o primeiro. E eu descia as escadas devagarzinho, escondida, quando ele ia trabalhar, para pegar um pouquinho de ar, para andar um pouquinho, porque eu ficava agoniada de ficar ali dentro daquele quarto. E, enfim, vou fazer um resumo, porque eu já falei demais. A gente já trabalhou de faxina, eu já trabalhei grávida, depois que eu passei o tempo de repouso absoluto. Eu fiz faxina com ele, de limpar um apartamento inteiro para poder alugar. E eu não tenho estrutura para estar grávida. Ainda mais de fazer faxina, de trabalhar com faxina estando grávida. Mas o Roberto me ajudava. E no final da gravidez também, quando eu já podia andar, eu também ia fazer faxina com ele, porque ele limpava uma cafeteria de 11 da noite. Ele limpava uma cafeteria e eu ia com ele para ajudar, para ele terminar mais rápido. E, enfim, o Roberto também já trabalhou de muita coisa. Quando ele chegou, ele trabalhou pintando, já se meteu a trocar piso de madeira sem saber, mas ele disse que não sabia, né? Mas o rapaz ajudou ele e pagou um dinheirinho para ele poder ajudar a trocar. E o que aparecia, e o que aparece ele tenta fazer, consertar a janela, a porta, de tudo um pouco. E ele trabalhava de muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive ele tinha um que era fixo, que ele ganhava por entrega,
quando estava legal, que foi uma bênção de Deus, porque foi isso que nos ajudou muito aqui. Ele trabalhava entregando eletrodoméstico, então ele subia geladeira enorme de 2 metros pela escada, porque não cabia no elevador. E aqui tem poucas casas em Vitória Gasteiz, são mais prédios, então as entregas eram em prédios e ou não tinha elevador, ou não cabia no elevador, e ele subia 5, 6 andares com geladeira pesada, com fogão, com armário de cozinha. E isso. E agora, graças a Deus, nós já estamos com documento. Se fosse através da Cibele, estaríamos dando entrada agora com 3 anos. Mas já que tivemos a Cibele aqui, a gente conseguiu registrar ela como espanhola. Então, tivemos o direito da permissão de morar aqui e trabalhar. Que até já renovamos, que se renova com um ano. E estamos legais, graças a Deus. E isso, Roberto já está trabalhando com contrato, eu ainda não estou trabalhando porque com esse negócio de coronavírus, a Cibele também é muito nova, eu preferi ficar com ela em casa. Agora que ela começou a escolinha aqui, eu vou começar a buscar trabalho. E isso essa é um pouco da nossa história aqui, que não foi fácil, mas também não foi tão difícil, comparando com muita gente que a gente conhece, com muitas histórias que a gente escuta aqui. Graças a Deus, Deus vem nos abençoando a cada dia mais. E, enfim, é isso. Eu vou mostrar a vocês um pouco dos nossos passeios, nossas viagens, mostrar diferenças das coisas. E o que vocês tiverem dúvida também, podem perturbar a Manu aí, porque ela passa pra mim, eu tento tirar as dúvidas de vocês, mostrar o que vocês querem ver, e enfim. E foi bom contar um pouquinho da minha história, porque acho que eu nem no meu Instagram eu tinha contado assim. Foi longo, peço desculpas. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Os próximos vídeos não vou aparecer muito, não. Eu não gosto muito de falar. Quer dizer, gostar de falar eu gosto, mas eu não gosto muito de aparecer. Eu prefiro mostrar a vocês as coisas como eu faço no Instagram. Só que aqui eu vou mostrar mais um pouco, fazer coisas mais longas, porque como são vídeos do YouTube, vou fazer coisas maiores pra amanhã postar aí pra vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.